Saudações a todo o povo de Deus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a gente convida vocês para a gente fazer essa leitura com a meditação na Palavra de Deus. Primeiramente, a paz do Senhor para todos os ouvintes do canal e que Deus assim continue nos abençoando a nós, nossos descendentes. Amém. E o texto que a gente vai ler e meditar está registrado na Bíblia Sagrada, no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas. Lucas, capítulo 2, do versículo 22 até ao 34. As preocupações. Jesus nos ensina a gente não se preocupar com o dia de amanhã, mas entregar ao Senhor. Então vamos orar e dizer: Pai Santo que está no céu, abençoa, Senhor, esse momento em que a gente está lendo e meditando a sua palavra. Dá-nos sabedoria, Pai, para que assim o Teu Santo Espírito permaneça conosco, nos dando sabedoria para a gente entender, ouvir com entendimento e colocar em prática na obediência de Sua palavra. Pai, nós te pedimos a presença do Seu Santo Espírito, hoje e sempre. Amém. E o texto que a gente vai ler está registrado no Evangelho de Jesus Cristo, com a narração de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 ao 34. Assim nos fala a palavra de Deus. Título da leitura: As preocupações que não devemos ter com o dia de amanhã, mas confiar em Deus. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que haverão de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem mais do que todas as aves. Quem de vocês, pois, mais que se preocupe, pode acrescentar um covado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observem como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, mais valem vocês do que todas elas, homens de pouca fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo o mundo é que se preocupa com estas coisas. Mas o Pai de vocês que está no céu, Ele sabe tudo que vocês precisam antes que vocês orem. Busquem antes de tudo o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas o vosso Pai lhes acrescentará. Não tenha medo, ó pequeninos, rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhe o seu reino. Vendam os seus bens e deem a esmola. Façam para vocês mesmos bolsas que não desgastam, tesouros que não se acabam nos céus, onde o ladrão não pode roubar, nem a traça pode corroer. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Palavra de Deus, como sempre, sábias, rica em poder, poderosa para salvar, a saber, todos aqueles que ouvem, creem e obedecem. Jesus aqui nos aconselha a gente não se preocupar com o dia de amanhã, mas sempre confiar em Deus. Sim, que a gente precisa do trabalho, que é Deus quem nos dá o trabalho, a saúde para trabalhar, tudo
vem de Deus. Então, o que ele pede é que a gente sempre esteja orando e pedindo e confiando em Deus. Porque bem-aventurado é o homem que confia em Deus. Maldito o homem que confia no outro homem. Meus irmãos, ele faz uns exemplos aqui muito interessantes da natureza. As aves do céu, por exemplo, os passarinhos que nem semeiam, nem colhem, e todos os dias o nosso Pai que está no céu tem o alimento para eles, tem a água e tem de tudo. Ele diz, mas vocês valem mais do que as aves do céu. Confia em Deus, porque bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Porque tudo vem de Deus e para isso Ele nos enviou ao mundo, para a gente viver adorando, glorificando e sabendo que Ele é um Deus vivo, que Ele ouve nossas orações. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e as portas se abrirão, disse Jesus. Basta pedir com fé e pedir unicamente em nome de Jesus, porque só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Só Jesus pode interceder e Ele é o primícia da ressurreição. Quer dizer, somente Ele ressuscitou até o presente momento. Somente Ele pode interceder por nós. Certo é que ainda vai acontecer a ressurreição de todos. No dia da sua segunda vinda, todos ressuscitarão. Os bons que creram e obedeceram seus conselhos, a sua palavra, esses ressuscitarão para a glória. Mas aqueles que não deram ouvidos, ressuscitarão para a vergonha, como a própria palavra diz. Porque para isso, o Filho de Deus veio ao mundo. Veio ao mundo trazer essa palavra. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria. E registrado ficou todos os seus ensinamentos, toda a sua palavra na Bíblia Sagrada, para que assim a gente no dia a dia se alimente e alimente bem alimentado o nosso lado espiritual. Porque nós, seres humanos, temos o nosso lado humano, como o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas do pão físico, do alimento cotidiano. Mas nós temos o pão espiritual, que é a palavra de Deus. Esse pão aí alimenta o nosso espírito, a nossa alma. E como Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas principalmente viverá eternamente todos aqueles que se alimentam de toda a palavra que procede da boca de Deus. Porém, meus amados irmãos, vamos ficar mais atentos, ouvir mais a palavra e procurar mais obedecer a Jesus, para que através dessa palavra a gente chegue ao Pai. Porque como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por obediência à palavra de Deus que veio ao mundo e se fez carne em Cristo. Ninguém pode chegar a Deus se não for através da obediência aos ensinamentos de Jesus, que foi com autorização do Pai, que Ele veio para nos ensinar e morrer, se sacrificando naquela cruz por todos aqueles que se arrependem da velha criatura pecaminosa e nasce o novo homem para servir a Deus em espírito e em verdade, como ele disse a Nicodemos. Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do espírito é espírito. Porém, tem que nascer de novo. Como é o novo nascimento? O novo nascimento no primeiro nascimento a gente é filho da carne e do sangue, mas no segundo nascimento procede de Deus. É no momento que você ouve a palavra de Deus, passa a crer, renuncia o mundo pecaminoso e aí nasce a nova criatura, que para Cristo o que importa é ser nova criatura. Ouvir, crer e obedecer a palavra de Deus. Aí é onde a gente passa a estar escrito no livro da vida dos salvos. E bem-aventurados são aqueles, dizem Apocalipse, que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito de entrar na cidade santa pelas portas e se alimentar eternamente da árvore da vida. Eternamente viver na luz, porque Jesus é a luz, como ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê e me obedecer, jamais viverá em trevas. Jesus é a vida.
Ele trouxe palavra de vida eterna. Ele também disse: quem crê em mim jamais morrerá, porque eu ressuscitarei no último dia. E quem comer da água, quem beber da água que Cristo der, que é a palavra de Deus, que é o Espírito do Senhor, jamais terá sede. Quem se alimenta desse pão, que é a palavra de Deus, que desceu do céu e se fez carne em Cristo, jamais terá fome. Por isso, meus amados irmãos, vamos crer, obedecer e aguardar a vinda de Cristo, porque Ele vem. No dia de sua vinda, todos ressuscitarão, todos os que estão nos túmulos ressuscitarão. Aqueles que praticaram o bem, foram obedientes à palavra, ressuscitarão para a vida. E os que praticaram o mal, permaneceram na incredulidade da palavra, ressuscitarão para a vergonha. Mas Jesus é a vida, Jesus é a luz, Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. Digno é de obedecer essa palavra que Deus enviou ao mundo através de Cristo. Tenha a Bíblia em sua casa, leia, creia e procure obedecer, para que no dia da vinda de Cristo seu nome esteja escrito no livro da vida dos salvos, e que a honra e a glória seja do nosso Pai Criador, Deus único, nosso Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo que Ele nos concedeu, para a gente entender essa palavra e obedecer. Deus abençoe, amados ouvintes desse canal, hoje e sempre. Amém.